palavra diz, ó Pai, ó Deus, que onde Ele colocar seus pés, plantas dos pés, vai prosperar, Deus. Ó O Deus, Senhor estará com ele. Ele terá, ó Pai, essa localidade. Deus, nós destravamos, ó Deus, aquilo que colocaram, ó Pai, no seu tornozelo. Entrega o Brasil para ele novamente. Deus, em nome de Jesus. Entrega o Brasil, onde ele É do quiser pelo Senhor Brasil, Jesus. em cada estado, Senhor. Usa o teu Entrega para servo, ele, Pai Pai. Santo. Em nome de Jesus, Pai. Essa foi a cena mais patética que eu já vi na política brasileira. Olha que já teve várias. Mas essa de ver pastores não, se dizem pastores. Porque eu duvido muito que eles tenham lido a Bíblia, ou se leram que tenham entendido a Bíblia, bajulando político, usando o santo nome de Deus em vão, inclusive orando em nome de Jesus Cristo, abençoando a tornozeleira de um cara que queria dar golpe no Brasil, queria implantar ditadura, queria matar ministro do Supremo, queria matar presidente da República, queria fazer campo de concentração, que ele nega, né? Supostamente ele diz que foi para os Estados Unidos sem saber de nada. Mas a delação do Mauro Cid diz o contrário, as investigações da Polícia Federal diz o contrário, tanto que o PGR se convenceu a denunciá-lo e a pedir 43 anos de prisão. Então é esse tipo de gente que esses pastores, que ao invés de estar na igreja, pregando a Bíblia de fato, com honestidade, com verdade, pela justiça, e que deveria saber que está escrito em diversos lugares que deve-se orar pelas autoridades, e não por aqueles que querem passar por cima das autoridades e fazer atrocidades implantando ditadura no Brasil. Esse tipo de gente não é pastor, não é cristão, porque sabe muito bem que Cristo foi morto por tortura pela extrema-direita romana, o Império Romano, com o general que governava a Judéia, Pôncio Pilatos, foi que matou Jesus, a pedido de fariseus, que eram os líderes religiosos da época, que pediram a morte de Jesus. Então esse tipo de gente, que chama de mito, que abençoa a tornozeleira, não é cristão. Mas tem gente que acredita neles, paga dízimo para eles, dá vida boa para eles, porque também não lê a Bíblia, não vai para a igreja por buscar redenção, por buscar Cristo. Vai porque diz que pagando o dízimo vai ter uma vida melhor, vai comprar o seu HB20, vai comprar sua casa melhor, vai comprar sua camisa da CBF e se achar de direita e comprar sua arma para andar na cintura. É esse tipo de gente que se diz ser cristão. Mas é uma cena patética, orando por um sujeito que zombava das mortes na pandemia, que fez de tudo para empurrar cloroquina e ivermectina nas pessoas para não comprar vacina, que dizia que não podia fechar o comércio para não dar prejuízo à economia. Agora mandou o filho dele para os Estados Unidos, mandou 2 milhões para bancar a vida dele lá, para ele estar buzinando no ouvido do Trump para perseguir o Brasil, para taxar o Brasil, para dar prejuízo à economia do Brasil. Na pandemia ele disse que não poderia dar prejuízo à economia. Ah, vai fechar, vem a pandemia e a economia vem depois. Era cheio de piadinha. Todo domingo fazendo motociata, não estava nem aí. Agora ele está choramingando. Tem um vídeo dele pedindo, orem por mim. E ele disse aí, nessa entrevista que o Moraes chamou ele a atenção, ele diz, para mim o que importa é a lei de Deus. Ah, é a lei de Deus? Pois a lei de Deus é contra a tortura. A lei de Deus é contra o poder a qualquer custo. A lei de Deus é contra orçamento secreto, é contra bolsolão, é contra rachadinha, é contra funcionário fantasma, é contra milícia, é contra grupo de extermínio, é contra polícia violenta, é contra ditadura, como elogiou o Ustra. Numa votação do impeachment na Câmara, nunca devemos se esquecer disso. Ele orou o Ustra, ele disse, usa o terror de Dilma Rousseff, zombando das torturas que o Ustra fazia. E aí, os puxa-sacos agora dizem, prender esse homem, ele não foi condenado em nada, ele diz aí, eu não roubei, eu não matei. As pessoas torturadas pelo Ustra também não foram condenadas em nada, não roubaram nada, não mataram ninguém e foram torturadas com fio desencapado, fio elétrico e todo tipo de tortura que ele zomba e colocou os quartéis para comemorar a ditadura de 64. Até hoje, ele e os apoiadores dele
querem comemorar. E é esse tipo de gente que os pastores se ajoelham. Você vê a voz dele emocionado. Ô Cristo, dá o Brasil de volta a esse homem. Por que eles querem tanto que o Brasil vá para a mão de um homem que defende ditadura, tortura, milícias, rachadinha e violência policial? Isso são pastores? São cristãos? Eles conhecem a história de Cristo, que foi torturado, foi espancado, teve coroa de espinho na cabeça por militares romanos. Eles, ao invés de louvar a Deus e adorar a Deus, estão adorando político, como Malafaia faz. Malafaia se diz pastor, mas adora político. E esses aí do mesmo jeito. Vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. Tá ruim? É só não fazer besteira. Eu gostaria muito de saber onde estavam os pastores que hoje abençoam o Bolsonaro e abençoam a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro na pandemia, enquanto pessoas morriam e o Bolsonaro fazia piadinha. Cortava dinheiro de analgésicos, não comprava vacina quando deveria comprar e ficava fazendo campanha para cloroquina e ivermectina, remédios que não funcionavam, que foi comprovadamente ineficazes, tido como ineficazes. Tentou até mudar a bula de remédio. Essas pessoas nunca leram a Bíblia, ou se leram, leem para tirar trechos, para manipular o povo. Porque não existe a menor, um milímetro de possibilidade de você ser cristão e você ser de extrema direita. Basta ler o que Cristo pregou. Bem-aventurados os mansos de coração. Gente estúpida que prega violência, que prega tortura policial, que prega invasão de outro país, que prega intervenção militar, não tem a mínima chance de se harmonizar com o cristianismo, que foi morto por invasores estrangeiros. Né? O Império Romano, que invadia a Palestina na época de Jesus, foi quem chicoteou Jesus, quem colocou na cruz, quem colocou coroa de espinho, e os fariseus, os líderes da época, de extrema direita, que viviam no luxo, extorquindo o povo, com dízimos altíssimos, com ofertas altíssimas, foi quem pediu a morte de Jesus. Essa é a junção. Líderes picaretas que só pensam em dinheiro e extrema direita que só pensa em poder. Que usam. Bolsonaro nunca foi cristão na vida. A gente viu agora ele chorando, que acredita na lei de Deus. Ele nunca lamentou a morte de ninguém. Aliás, ele disse que a ditadura deveria ter matado uns 30 mil, que o Ustra deveria ter torturado mais. E a Bíblia diz: não invejeis e não apoieis aqueles que cometem iniquidades. Está lá, está na Bíblia, mas essas pessoas não leem a Bíblia. Eles tiram trechos da Bíblia para manipular. Não tem como você ser cristão, você ser representante de Cristo, que é chamado de o príncipe da paz, de apoiar quem apoia a ditadura, quem pede intervenção militar, quem pede que outro país destrua a economia do país. Não são patriotas, com camisa verde e amarela aí, da CBF, mas não são patriotas, porque não estão nem aí para a pátria. Os Estados Unidos podem destruir o Brasil pela causa, pelo poder, pela ganância, pela politicagem, eles apoiam. Não são patriotas, não defendem a família, defendem a própria família, o interesse das próprias famílias, como Malafaia já indicou o filho, para ser o presidente da associação da igreja dele, ele diz que é o filho, que é o capacitado. Ou seja, é o poder familiar que eles defendem. Não defende a família sua, minha, de todo mundo, não. E não são cristãos, porque Cristo é paz, Cristo não fundou partido, Cristo não fundou igrejas, Cristo não fundou nada ligado à violência.